Olá, queridos amigos, ouvintes e estreantes, né? Você que está aparecendo aí pela primeira vez no Escola Bíblica Virtual. É um prazer tê-lo aqui. Sejam bem-vindos e vamos continuar dando estudo e vamos estar falando agora sobre as cartas paulinas. Quero lembrar você para dar um likezinho, compartilhar, se inscrever, passar a seguir se for no Facebook, ou se inscrever se for no YouTube. Acionar o sininho para que você possa receber as notificações e compartilhar para que as pessoas tenham acesso. Eu tenho feito estudos, tenho colocado para vocês e tenho cada dia mais tentado melhorar, espero que venha melhorando, e de uma forma que a gente possa compreender e conhecer melhor, né? Temos o canal aqui no Facebook e temos o canal aqui também no YouTube. Então, quem não tem acesso a Facebook pode ver pelo YouTube. Então você está sendo convidado não só a ver, como também participar e divulgar. E você possa estar aí colocando suas dúvidas, seus questionamentos, suas posições, opiniões. Fique à vontade, a ideia é interagir. Eu quero tentar interagir com você. É uma forma que a gente tem de poder estar ajudando. A minha ideia é fazer isso, ok? Hoje eu vou estar falando sobre as cartas paulinas. As cartas paulinas são 13 cartas que compõem o Novo Testamento, que fazem parte do Novo Testamento, sendo que o Novo Testamento ele se torna, então, a maior parte das cartas são escritas pelo apóstolo Paulo. E então a gente tem que conhecer essas cartas. Já falei que elas são escritas no período da viagem de Paulo, nas suas viagens missionárias, nas suas prisões, no livro de Atos, que é mais fácil compreender. Estou colocando um estudo sobre Atos dos Apóstolos também, tanto aqui, tanto no Escola Bíblica Virtual pelo Facebook, quanto Escola Bíblica Virtual pelo YouTube. Então quem quiser ver, vai um estudo bem detalhado, não falado ao vivo, assim, com vídeo assim, mas através de slides que você possa compreender e acompanhar. Então, a ideia é entender. A mesma coisa as cartas paulinas, como eu tenho apresentado um breve resumo sobre os livros que compõem a Bíblia, eu vou apresentar um breve resumo sobre essas cartas. São muitas cartas e eu vou fazer aos poucos, de uma forma que a gente possa compreender. Talvez eu divida em 2 ou 3. Eu gostaria de apresentá-las de forma como elas surgiram pelas viagens missionárias, com as cartas da prisão, na primeira viagem, na segunda viagem, mas vai ficar meio complicado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de acordo com como apresenta na Bíblia, no Novo Testamento, pelos seus livros que apresentam temáticos, e vou explicando para você. E você, depois, pegando o estudo lá sobre Atos, se você quiser conhecer melhor, você vai poder ver ali como são as cartas. Aqui só vou fazer a divisão das cartas, das epístolas pastorais, porque elas vão aparecer no final. Então são 4 livros que vão compor o final das cartas paulinas. Elas foram escritas especificamente para igrejas, para os seus líderes, com fins específicos, finalidade específica. Uma coisa que a gente tem que lembrar, quando se fala em carta, apesar de hoje a gente não ter mais carta, é muito pouco, o e-mail, o WhatsApp, tudo que tem de rede social. Mas quando você faz uma carta, você faz uma comunicação com uma pessoa, seja ela qual for, você tem que ter um destinatário, um remetente, um destinatário e um assunto em comum. Então, nós sabemos quem é o remetente, que é o apóstolo Paulo, sabemos quem são os destinatários, os livros vêm dizendo seus nomes, para onde é que foram, e o assunto em comum que nós temos que conhecer. Então, lendo Atos dos Apóstolos e conhecendo o que aconteceu no momento, e entendendo por que eles enviam a carta, então a gente conhece como foi fundada a igreja, o contexto ali existente, e o que vai acontecer no passado, por que vai ser escrita a carta. Então fica mais fácil. Então eu vou fazer um resumo para você possa entender. O propósito das cartas é sempre resolver problemas que as igrejas estão passando, problemas das pessoas, dos líderes, problemas que estão surgindo no meio de convivência, de testemunho, de vida cristã, de mistura de doutrina, de enfraquecimento espiritual. Então o apóstolo Paulo vai reforçar o que ele ensinou, e cada carta era levada para o líder da Assembleia para que ele pudesse ler. Tem até uma divisão entre carta e epístola. Epístola eram cartas direcionadas para grupos em geral, e cartas especificamente para uma pessoa. Então
Há um tempo se utilizava muito isso, hoje falar tudo carta. Eu gosto de epístolas, para geral, faz uma boa diferenciação, e cartas para pessoas específicas, então fica bom. Né? E quando as epístolas eram levadas, elas eram lidas em assembleia, para que todos pudessem ouvir. Lembrando que lá não tinha microfone, não tinha todo esse aparato que nós temos hoje. Então, apenas para nós compreendermos. Vamos começar então com a epístola de Paulo aos Romanos, ou carta de Paulo aos Romanos. Né? Paulo ele vai escrever essa carta porque ele ficou 3 meses em Corinto, era inverno, lá consta em Atos capítulo 20, no versículo 3 vai falar isso, e aí ele aproveita para organizar os seus pensamentos. E aí Paulo então começa a escrever essa epístola de forma mais pensada. É a carta mais pensada, bem organizada, ordenada que Paulo fez. Então nós podemos ver pela forma de escrita, os assuntos bem organizados, bem estruturados, então palavras bem escolhidas. Essa carta é assim, uma carta muito boa colocada que é feita. A Epístola aos Romanos já foi escrita, não foi pelo apóstolo Paulo, foi escrita pelo secretário, ou o nome que era dado, amanuense, Tércio. Em Romanos 16, 22, ele vai citar esse nome. E quem leva essa carta à igreja que está em Roma, aos romanos, foi Febe, que era membro de uma das igrejas, da circunvizinhança de Cencreia. Febe era uma diaconisa, e consta lá em Romanos 16, versículos 1 e 2. Paulo, ele conhecia o problema que a igreja de Roma estava passando, e era igual de muitas outras igrejas do Novo Testamento. As cartas surgem para resolver os problemas, nós temos que lembrar disso. Então elas vêm para resolver esses problemas. Havia necessidade de manter o equilíbrio entre a liberdade cristã e o antinomismo. Então eu posso ser livre, mas não posso ser contra a lei. Então tem que haver um equilíbrio nessa questão aí, como existe nos dias de hoje. As pessoas negam a lei, falando que Cristo aboliu toda a lei, eu posso ver como eu quero, e tenho liberdade. Aí Paulo vai trabalhar com essa questão, você não pode transformar a liberdade em libertinagem, e você não pode ser anti a lei, né? Antinomismo. Romanos 3, 8, 6, 1, 7, de 1 a 12, e vários outros textos vão mostrar isso. E havia também um forte orgulho cristão que gerava incompreensão e a falta de cuidado pelo irmão mais fraco. Inclusive pelos gentios em relação aos judeus. Eles achavam que eles eram os melhores, os judeus não. E Paulo vai trabalhar muito em cima disso. Então, Romanos 14 e 15 vão falar sobre isso. Paulo ele acreditava que encontraria uma oposição aos princípios cristãos. E ele começa então a colocar isso na sua epístola, para que as pessoas possam entender. Né? Mas o tema central dessa epístola é a revelação da justiça de Deus ao homem e a sua aplicação à vida diária. É muito importante que quando fala, por isso que ele vai trabalhar da lei, vai falar da lei em Romanos, porque ele vai mostrar para eles que não é assim como eles estavam pensando, como eles estavam trabalhando. Depois vem 1 Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, né? Muitos falam primeira carta, tanto faz, eu já expliquei. Como é que ela surge? Após Paulo pregar em Atenas, ele segue para Corinto, ou Acaia, que era o nome que a Bíblia apresenta, região, né? Iniciando a sua segunda viagem missionária, e lá encontrou uma cidade muito diferente quanto às características que ele conhecia. Então, em Atos, nós conseguimos ver isso melhor, que Paulo, ao chegar em Corinto, se encontra com Priscila e Áquila, e eles tinham sido expulsos de Roma por causa de um decreto do imperador Cláudio. Consta lá em Atos, capítulo 18, versículo 2. Provavelmente, quando Paulo chega em Corinto, ele já estava sem dinheiro, porque Paulo devia estar com pouca economia, porque lá em Atos 17, dos versículos 16 a 34, ele vai ter uma passagem bem desgastante em Atenas, vai ser chamado de falador, paroleiro, né? Os filósofos da época vão questionar, vão achar que ele fala demais. Então, ele vai ter isso, e 1 Coríntios 2, versículo 3 em diante, vai falar sobre isso. Né? Vamos apresentar isso. A igreja de Corinto era composta por grande parte de gentios, quer dizer, não tinham judeus, não conheciam a lei como deveria, conhecia apenas a salvação pela graça, e então eles Paulo começou a ver que havia uma dificuldade da igreja em chegar a uma maturidade mais rápido, e para que alcançasse essa maturidade levava um tempo. 1 Coríntios 1 ao capítulo 3 apresenta isso bem claro. Inclusive no capítulo 3 Paulo chama a igreja de imatura, carnal, porque ela estava com muitos problemas banais, pequenos. Né? Essa primeira epístola aos Coríntios, 1 Coríntios, contém implicações éticas sobre a vida cristã no meio de uma sociedade pagã e imoral,
como a gente vive hoje. Também contém a famosa polêmica sobre o papel das mulheres na igreja, na adoração, porque existe uma tradição na cidade de Corinto que as mulheres que trabalhavam no templo da deusa Afrodite eram prostitutas sagradas e sacerdotisas. Então elas tinham cabelo comprido, cabelo curto, cortado. E aí elas ficavam lá trabalhando como prostitutas. Quem já viu aquele filme 300 vai ver isso, que existiam as mulheres que eram prostitutas sagradas, então ia lá, pagava pela prostituição e tinha ali as revelações. Então Paulo vai falar sobre isso, ele vai falar, 1 Coríntios capítulo 11, ele vai falar sobre isso. É bom que a mulher não fale na igreja, tenha cabelo curto. Por quê? Para ser diferente daquele tipo de mulheres que lá estavam. Trabalhando o texto, tem coisas mais interessantes. Também havia um problema com a ceia do Senhor, porque o costume da igreja era de jantar, era um cerimonial de um jantar em família, que vem da cultura judaica, o seder. Eles estavam chegando já, as pessoas bebiam, se embriagavam, quem não tinha nada não podia, virou uma bagunça. Então Paulo falou, vocês não fazem memória de Cristo, vocês não analisam o que Cristo passou pela sua vida, pela culpa do pecado que há em vocês, mas vocês ainda geram um problema. Então Paulo ele vai falar sobre isso, tá? Em 1 Coríntios 11 também, a partir do versículo 17, logo após que ele fala das mulheres, ele vai falar disso. Então nessa primeira epístola, Paulo ele vai falar a respeito da ressurreição de Cristo, do corpo de Cristo, mostrando que a natureza humana ela vai terminar, ela vai acabar, né, e surgirá uma nova natureza. Nessa carta, as filosofias platônica e neoplatônica vão ser muito combatidas por Paulo. Paulo vai mostrar uma visão diferente do cristianismo, né, que a filosofia platônica e neoplatônica dizendo que a carne era má, né, e era a prisão da alma. Então, a partir do momento que você morresse, a sua alma estava livre e estava liberta do mal. E Paulo vai explicar isso em 1 Coríntios 15 sobre isso. Então era muito misturado, filosofias, como acontece muitos dias de hoje. Já em 2 Coríntios, ele vai começar a trabalhar de outra forma. Inclusive, alguns estudiosos dizem que 2 Coríntios não era a segunda, era para ser a terceira, né, que Paulo não tinha feito. Porque lá em 1 Coríntios, vai dizer que ele já tinha feito uma visita à igreja e já tinha escrito uma carta. Depois, na primeira carta, ele fala isso, já mandei uma carta. Então parecia que já estava fazendo de uma outra forma. Parece que a terceira carta, a segunda se perdeu. Bom, não importa, vamos trabalhar o que tem o texto, né? Do capítulo 1 a 9, ele vai mostrar uma visita que ele fez logo após escrever a carta. Do 10 a 13, ele vai mostrar uma resposta triste e áspera sobre a sua apostolicidade, porque eles começaram a questionar Paulo. Como Paulo começa a cobrar e falar que estão agindo errado, eles começam a questionar Paulo. Normal, né? Quando você mostra que as pessoas estão erradas, ela tem que ter um comportamento diferente. Que a Bíblia diz algo, as pessoas questionam se você realmente está sendo enviado por Deus, se você está falando, porque as pessoas acham que Deus tem que agradá-las, a Bíblia tem que agradá-las, né? Então, Paulo vai mostrar isso e vai falar que ele estava simplesmente servindo a Cristo, mas que ele iria lá, então, se a questão era essa, ia lá conversar com eles para resolver isso. Então, uma das principais questões de 2 Coríntios é a apostolicidade de Paulo está sendo questionada. E aí ele vai escrever para mostrar e defender as críticas que estavam surgindo. Ao mesmo tempo que tinha pessoas criticando Paulo, existiam pessoas que defendiam Paulo. E ele vai falar das calúnias que eram feitas contra eles, acusações de seus inimigos, que existia um grupo judaizante que falava mal de Paulo. Eles vão dizer que Paulo andava segundo a carne, 2 Coríntios 10, 2, era covarde, 10, 10, não era apóstolo, 11, 5, 12, 11, 12, era brigão, jactancioso, 2 Coríntios 10, 8 e 15, era enganador, 2 Coríntios 12, 16, era aproveitador dos recursos financeiros das igrejas, 2 Coríntios 8, 20 a 23. Entre as defesas de Paulo, ele vai criar os argumentos e vai mostrar que quem não é nada disso, que ele estava simplesmente seguindo o evangelho, ele vai apresentar várias coisas contendo isso e vai mostrar a sua perspectiva além da morte, que ele trabalha para o reino. Então 2 Coríntios 5 vai mostrar isso e vai falar sobre a generosidade, 2 Coríntios 8 e 9. Então Paulo vai mostrar que a igreja estava errada. Então é muito importante nós conhecermos esse ponto que estava acontecendo ali
na igreja de Corinto, uma igreja problemática. Inclusive, quando se fala muito de doutrina, dons, porque a igreja de Corinto é uma das igrejas mais problemáticas que tem na Bíblia. Olha que Efésios, que recebeu 4 cartas, 3 de Paulo e uma de Cristo. Mas Corinto era a igreja que criava mais problemas. Como é que a gente sabe isso? Conhecendo o contexto. Por isso que é importante a gente entender o que estava acontecendo. Então, esse breve resumo mostra para vocês. São as 3 cartas que têm um conteúdo maior. E no próximo eu continuo com as outras cartas, Gálatas, Efésios, antes das epístolas, das cartas pastorais. Eu continuo com as epístolas para as demais igrejas. Ok? Espero que você tenha gostado, que você possa conhecer melhor, possa estudar, e aos poucos a gente vai estudando livro por livro, se der aí, versículo por versículo, ok? Coloque seus comentários, faça a sua crítica, coloque sua dúvida, sua sugestão de estudo, o que você quiser que eu puder ajudar, eu estou aqui. E a minha intenção é essa, ajudar, capacitar e auxiliar você, ok? E curte, compartilha, se inscreva, aciona o sininho e a gente vai caminhando para ver cada vez mais melhorar os estudos, tá bom? Um abraço e até o próximo estudo.